Você que é pedagogo, professor, psicólogo, fonoaudiólogo ou pai, mãe e já percebeu o fracasso escolar brasileiro, assista esse vídeo até o fim. O que eu vou fazer é mostrar de forma objetiva estudos baseados, fundamentados nos avanços das ciências cognitivas sobre como o cérebro humano aprende a ler e escrever. O construtivismo negligencia esses avanços, esses estudos com evidências científicas. O construtivismo nasceu em autores como Rousseau, que negava a existência de uma natureza humana, como se ao nascimento o cérebro humano fosse entendido como uma tábula rasa, uma lousa em branco, sobre o qual a cultura escreve através da educação. E o Estado é o guia desse processo. Então, o indivíduo é apenas um produto do seu meio. E esses aspectos se uniram ao marxismo e passou, então, a educação a ser tratada como uma ferramenta de revolução social. O objetivo final é formar socialistas. Quais são os problemas disso na alfabetização? A concepção socioconstrutivista, ela tem sua ênfase no sentido da linguagem e não na estrutura, na forma. Então, os professores são condicionados a estimular a prática da leitura, da escrita espontâneas, a partir de situações de letramento, ignorando as evidências científicas sobre os benefícios do ensino sistemático, explícito, da decodificação. Então, o que está solidamente estabelecido na literatura é negligenciado. Em vez de ensinar, os professores esperam que as crianças deem o que eles chamam de salto cognitivo natural para o desenvolvimento da escrita. A realidade mostrou, na verdade, que os alunos chegam ao 9º ano sem conseguirem ler e escrever corretamente, né? Eles vão galgando os novos graus sem serem avaliados, com a impossibilidade de serem reprovados. E sendo assim, isso é a pior coisa que um professor pode fazer por um aluno, aprová-lo sem que ele tenha condições de avançar. E isso por culpa de uma cultura de anti-ensino, sob a forma de um discurso politicamente correto que acaba convencendo muitos pedagogos. O ensino formal é tido como opressor. As cartilhas, os métodos de alfabetização e gramáticas foram excluídas, dando lugar a experimentações, a improvisações pedagógicas com critérios nada claros. E a avaliação da aprendizagem se perde. Projeto pós-projeto temático, fotos e mais fotos, aprovações e enganações, porque a alfabetização de fato, ensino, correção, não pode. É maldade, é imposição do saber das classes dominantes. Porque é como se tirasse um direito das crianças de escreverem errado. O conceito esse que é relativizado pelo construtivismo. Certo e errado passam a ter conotação preconceituosa. Por causa da bagagem marxista, eles negligenciam as pesquisas científicas que evidenciam que a leitura e a escrita não se adquirem como se adquire a fala. Precisa de ajuda, não só de interação, de imersão, mas de ensino. Muitos alunos avançam pelas séries de ensino fundamental lendo apenas por reconhecimento visual global das palavras e não por decodificação, ou seja, eles são incapazes de ler, eles tentam adivinhar. E com o avanço das pesquisas na neurociência, não faz sentido a educação apegar-se a abordagens ideologizadas, desconsiderando as evidências científicas.
os estudos experimentais, não só baseados em ciências sociais, como a maioria deles é na pedagogia, mas o que eles fazem é dar crédito a reflexões político-ideológicas pseudocientíficas. E um número significativo de estudos cognitivos, muitos trazidos nas obras do Dr. Fernando Capovilla, dentre outros, tem evidenciado que o ensino explícito, o ensino diretivo, facilita a aprendizagem. Então, negar esse ensino, e pior, negar a correção dos erros é dificultar o aprendizado das crianças. Um outro problema é quando se relativiza o certo e o errado, acaba por desvalorizar o esforço, a disciplina nos estudos. Isso perde o valor para as crianças. Enquanto isso, os atuais estudos na área cognitiva sugerem que a inteligência e as habilidades cognitivas são modificadas por meio do esforço contínuo e consciente. Estudos na psicologia explicam que, com a interação social, é possível aprender aquilo que os psicólogos chamam de domínios primários. Porém, a escrita, a leitura, não são domínios primários, são domínios secundários, e estes precisam de ensino. O que o construtivismo faz? O socioconstrutivismo é bom para que as crianças aprendam aquilo que, de qualquer forma, elas já aprenderiam sem instrução. Mas não tem como ler adequadamente, sem automatizar a leitura de palavras isoladas. Também não é possível progredir na matemática sem haver automatizado os fatos aritméticos, os algoritmos de cálculo, e aí as crianças com maiores dificuldades. Sem ensino, elas passam a ser vítimas de bullying. O construtivismo ignora que o processamento espontâneo da linguagem verbal não se equipara ao processamento da leitura e da escrita. São coisas diferentes. A estrutura gramatical dos textos necessita de ensino explícito. O processamento semiótico da linguagem escrita depende dos processamentos de base. O fonográfico, o morfológico, o sintático. Portanto, o ensino da língua nos primeiros anos de ensino fundamental deveria estar inteiramente organizado para seguir essa progressão. Há uma sequência que o nosso cérebro exige no aprendizado. Desenvolvimento da consciência fonológica, morfológica e sintática. Alfabetizar com os métodos globais é fazer o caminho oposto ao que pede a natureza biológica do nosso cérebro. Então, é começar pelo fim. O acesso ao significado das palavras começa por aí. E a neurociência da leitura já elucidou que as vias neurológicas da leitura seguem o trajeto oposto à ideia socioconstrutivista, que prioriza o nível discursivo, enquanto o trajeto da leitura no cérebro se inicia com o reconhecimento visual das letras e palavras, passa pela associação da cadeia de letras com os fonemas, segue com o reconhecimento acústico da palavra e, depois disso, ao acesso ao significado. Não dá para começar pelo texto. Partindo do princípio alfabeto, a decodificação, a codificação grafofonêmica, a ortografia, grafema associado ao fonema, unidades, frases e, por último, texto. Mas o que é que nós temos hoje? Os livros da criança no seu primeiro ano escolar, textos. Não é à toa que as sequelas sejam tão drásticas a ponto de nos lançar na lanterna das avaliações internacionais de desempenho acadêmico. Então, os currículos e materiais didáticos brasileiros
tem dificultado a aprendizagem e o posterior domínio dos aspectos mais básicos da língua escrita. Do ponto de vista cognitivo, o construtivismo é exatamente o oposto que deveria ser feito em um processo eficaz de ensino-aprendizagem, o que torna o aprendizado da leitura e escrita difícil para as crianças, impreciso, confuso. E as avaliações agora são tidas como mecanismos opressores de exclusão social e dão lugar à não avaliação, que muitas vezes é disfarçada como avaliação qualitativa, diagnóstica. Eles usam o argumento progressista, né, com base em divagações teóricas, e o que acontece é que isso resulta na queda vertiginosa da qualidade de ensino. Os alunos progridem de série em série sem demonstrar avanços correspondentes do desempenho. Então, o resultado disso são turmas altamente heterogêneas do ponto de vista do desempenho cognitivo, e atender às necessidades de uma turma com uma diversidade de perfis exigiria uma política educacional baseada na avaliação, no desempenho individual, tá? E isso é algo impossível para o construtivismo. O construtivismo não está equipado com as necessidades de avaliação e planejamento curricular indispensáveis a um ensino individualizado. E aí surge a pergunta: por que os pedagogos, em sua maioria, se omitem diante das evidências de fracasso socioconstrutivista? Talvez por sua formação, que é socioconstrutivista, né, dominante nas universidades e faculdades de pedagogia, o que os tornam teoricamente despreparados para questionar uma teoria que é insistente na educação brasileira. Isso está presente nas diretrizes curriculares, além dos pedagogos serem condicionados a acreditar que corrigir os erros dos alunos na fase inicial de aprendizado escolar pode resultar em danos psicológicos nos alunos. Na verdade, eles apenas adiam e multiplicam essa frustração, porque a falta dessa base que é negada aos alunos será sentida pelo resto da vida e não tem como voltar atrás. Enquanto isso, na área da neurociências, estudos provam que o construtivismo não funciona. Eles indicam os métodos fônicos como os melhores, não apenas porque ajudam as crianças a compreenderem a lógica da leitura escrita, como também a desenvolver as habilidades metalinguísticas que são necessárias para dominar a língua escrita. O ensino baseado na fônica é rotulado pelos socioconstrutivistas de mecânico, mas não precisa ser mecânico. O método fônico pode ser associado e deve ser associado a atividades multissensoriais, como recomendam as descobertas da neurociência. Então, atividades visuais, auditivas, motoras, táteis, né? Sempre valorizando a prática constante, que não precisa ser chata, né? Pode ser lúdica, com o uso de músicas, jogos que despertem a criança para a pronúncia. Então, por fim, segundo a escritora do livro A Falácia Socioconstrutivista, há 3 desafios a serem superados na educação brasileira. Primeiro, organizar toda a base curricular, desde a educação infantil, a partir das novas descobertas das áreas científicas do aprendizado e do comportamento humano, em especial a psicologia cognitiva, a psicolinguística e neurociências. Desenvolver materiais didático-pedagógicos para cada ano escolar com uma progressão
de técnicas baseadas em conhecimento científico sobre a natureza dos aprendizados humanos. E por último, atualizar a formação acadêmica dos professores, dos alfabetizadores, intensificando a sua especialização no estudo de disciplinas como fonética, fonologia, psicolinguística, psicologia cognitiva, ao invés de permanecerem ocupando a formação profissional desses docentes com conteúdos ideológicos pseudocientíficos, né, baseados sempre em ciências sociais e desprezando as descobertas científicas com evidências, né? Enquanto isso, países sérios investem em ciência na educação. A pedagogia brasileira continua negligenciando achados neurocientíficos sobre aprendizado humano para abraçar uma ideologia marxista, e quem mais sofre com isso, certamente, são as nossas crianças. Então, quer se aprofundar mais sobre o tema? Leia os livros Os Neurônios da Leitura, como a ciência explica a nossa capacidade de ler, vou colocar aqui na descrição. Leia também a Falácia Socioconstrutivista, da Kátia Simone, os artigos dos doutores Vitor Geraldi e também do Fernando Capovilla. Nas referências bibliográficas desses artigos, você vai encontrar diversos outros estudos que vão acrescentar muito. Então, existem também materiais didáticos publicados com base, que fazem uso do método fônico. Só colocar método fônico na Amazon para ter uma ideia. Tem materiais da Alessandra Seabra, que são bons. Então, pena que nem todas as crianças podem ter acesso. Mas vamos fazer a nossa parte. Compartilhe esse vídeo com quem achar que deve. Obrigada por assistir até aqui e até mais, se Deus quiser.